dia 25 de novembro de 2022, a Arquidiocese de Porto Alegre celebra a ordenação diaconal de 4 dos nossos seminaristas. E para conhecer melhor a caminhada de fé destes jovens, nós os convidamos aqui para um bate-papo aqui na Cúria Metropolitana e nós vamos começar por ordem alfabética, neste primeiro bloco conversando com o seminarista Danton Pereira. Danton, seja bem-vindo, obrigado por ter vindo aqui conversar conosco, partilhar um pouquinho da tua vida. Olá, Marcos, muito obrigado pela acolhida e saúdo também a todos aqueles que nos acompanham. Danton, eu queria que tu começasse contando um pouco sobre a tua caminhada na fase inicial da tua vida, na tua infância, na tua adolescência, como foi importante o papel dos teus pais, te levando nas missas, no começo da vida de fé, como foi? Então, minha família ela é católica, assim, né? Eu sou mais novo de 3 filhos, né? E desde que eu me conheço por gente, assim, a vivência da fé era uma prioridade da nossa família, assim, era algo que era inconcebível abrir mão, né? Tanto é que quando eu era criança, muita coisa é natural e muita coisa a gente não entender, né? Por que tem que ir todo domingo? Por que a gente tem que rezar em família? Etc, né? E claro que houve uma certa resistência minha, especialmente na minha infância, na minha adolescência, assim, né? Mas depois, com a minha caminhada no seminário, depois eu fui ver, assim, a importância que meus pais tinham, que era algo tão importante para os meus pais, que eles queriam passar algo muito precioso para mim também, né? E, claro, faz efeitos até hoje esse abençoado costume, assim, de priorizar a fé na nossa família. E era o fundamento da nossa família e acabou sendo também o fundamento também da minha vocação. Esse passo inicial, que idade tu tinha, mais ou menos? Olha, que foi... Mas como eu fui entender vocação por aquilo que era mesmo, mais ou menos com uns 13, 14 anos, assim, né? Que começou o embrião daquilo que viria ainda. E vamos dar agora um passinho um pouquinho mais adiante, falando do discernimento para o ingresso no seminário. Como é que foi o processo para ti? Então, eu acabei vindo lá de Nova Santa Rita, eu vim para Porto Alegre, né? Para morar junto com a minha tia aqui, né? E também por aquela ideia de vir para a cidade porque o colégio é melhor, né? Que é muito natural assim no interior, né? E vez ou outra acabei me encontrando na catedral, né? Que era a paróquia perto daqui, né? E aí até que eu recebi um convite muito especial de outros seminaristas que são meus amigos, né? Hoje são padres, né? Que me convidaram para ajudar na liturgia, que era algo assim que como é que eu vou, mas pode eu ajudar na missa, assim, né? E era para ajudar como coroinha, assim, depois eu acabei ficando acólito, né? Ou seja, eu me senti a pessoa mais importante do mundo, né? Nossa, a igreja quer contar com os meus serviços, né? Isso tu tinha 14 anos, mais ou menos? 14, 15 anos já, né? Sim. E aí eu fiquei muito contente de poder ajudar as outras pessoas, saber que eu era importante, né? De certa forma, que as pessoas contavam com a minha ajuda também, né? E eu me senti, de certa forma, isso daí foi um engajamento, né? E aí, quando a gente tem um compromisso com as coisas, assim, parece que a gente fica mais difícil da gente abrir mão, né? E depois, quando eu vi, eu já tava, todo dia vinha na missa para poder ajudar na missa, ajudar na liturgia, ajudar o padre a segurar o missal, cálice, cibora, alcançar, essas coisas assim, né? E até que alguém fez um leve comentário, assim, né? O Danton nunca pensou em ser padre, né? É evidente que saiu um não imediato, assim, né? E daí tu concluiu o ensino médio, e como é que foi a tomada de decisão? Bom, eu fiquei no início, assim, fiquei bem relutante, assim, né? Mas aí até que eu fui convidado a fazer os encontros Kairos, assim, né? Mas foi dito pra mim, de fato é assim, né? Os encontros Kairos é pra tu conhecer, né? Não é pra tu tomar decisão, é pra tu conhecer, né? Questão vocacional, né? E aí eu acabei indo e fui me inteirando, né? E aí aquilo que normalmente os seminaristas fazem, não, eu vou entrar pro seminário, né? Fico lá um tempo pra mostrar que não, pra bater o martelo, não é isso, né? E no fim das contas era isso mesmo, né? E aí eu acabei fazendo o ensino médio inteiro, eu fiquei acompanhando no Kairos, uma vez por mês lá no seminário, né? E isso foi purificando muito, né? Aquela ideia de vocação, aquela ideia de ajudar na igreja, aquela ideia mais inocente começou a criar mais raízes, ter mais fundamento, assim, né?
Foi um momento muito, muito feliz esse da minha vida, assim, que eu guardo com muito carinho, né? Claro que nem todos os meus amigos que estavam no Caroço aquela vez não entraram pro seminário, né? Mas foram lembranças muito boas, assim, pessoas que me ajudaram muito no meu discernimento, né? E aí eu acabei terminando o ensino médio e já entrei pro seminário, né? Mesmo tinha até feito o Enem já, né? Tinha encaminhado uma bolsa já de estudo, né? Mas eu já tava com a cabeça mesmo era no seminário, né? E aí eu precisava resolver isso daí antes de pensar em qualquer outra coisa, né? E Danton, agora faltando um pouquinho mais de um mês para a ordenação diaconal, como é que está a expectativa? Olha, a ficha começa a cair aos poucos, né? Para mim, para minha família, para minha paróquia, né? E as demais paróquias onde eu trabalhei, assim, né? Mas é um momento de muita celebração, assim, né? Que quando eu trabalhei no Caroço, a gente se falava muito para as pessoas, né? A importância do nosso trabalho vocacional, né? E também celebrar aquelas vocações que Deus manda, mesmo que seja pouquinhos, é importante a gente celebrar. E celebrar também faz parte do trabalho vocacional, né? E agora, assim, a gente vê a generosidade, o empenho das pessoas, sabendo que eu não estou sozinho, né? Que não é uma celebração minha, né? É uma celebração de toda a nossa igreja particular, né? E isso daí bom, eu já fico pensando, vai ser impossível retribuir tanta força assim, que a gente recebe das pessoas, né? Mas tá caindo a ficha aos poucos, né? Eu, de vez em quando até me pego assim, meu Deus do céu, já chegou a hora, né? Muito bem, Danton, eu queria que tu então deixasse uma mensagem aí para quem está nos assistindo, para rezar pela tua vocação, pela tua ordenação, que será agora no dia 25. Então eu agradeço a todos, até daquela capela mais escondida da diocese, até aquela igreja que está aqui no centro, né? Meu muito obrigado, né? A tua oração chegou até aqui, né? E ela chega... Tem muitas pessoas que eu não faço nem ideia do nome que seja, né? Mas eu sei que está rezando por mim, pelos meus colegas, né? Muito obrigado, né? Muito obrigado mesmo, né? E só nasce vocação de um lugar, de uma comunidade orante, de uma comunidade vocacional, que reza pelas vocações. E eu peço que vocês mantenham ainda essa oração, que Nosso Senhor continue abençoando ainda a nossa igreja, ainda com muitas vocações ainda. Muito obrigado pela sua generosa oração. Nós vamos fazer agora uma breve pausa e logo em seguida a segunda parte desse vídeo com o seminarista Lucas Lacerda. Fique conosco. Estamos de volta e com a segunda parte deste especial, conversando com os nossos jovens seminaristas que serão ordenados diáconos no dia 25 de novembro, às 8 da noite, na Catedral Mãe de Deus. Já está aqui com a gente o Lucas Lacerda, seminarista, que vai nos contar um pouco sobre a sua caminhada de fé. E Lucas, eu queria que tu começasse contando sobre os teus primeiros passos na infância, na adolescência. Como foi importante o papel da tua família e o exemplo que ela te deu, levando para a igreja, participando da missa, vivendo a fé na comunidade? Eu venho de uma família muito católica. Desde pequeno eu tenho recordações que ligam a família com a fé, com a igreja. Eu lembro que uma vez por semana a gente se reunia no quarto da mãe e do pai para rezar o terço, isso era sagrado. E aos finais de semana, na missa dominical, a família inteira preenchendo um banco da paróquia Santa Luzia. Então, a família desde cedo, um dos primeiros valores que ela transmite para mim, para os meus dois irmãos, é a questão da fé. A fé cristã, a importância disso e um valor que deve ser colocado sempre à frente dos demais, a questão da fé em Jesus Cristo. E daí então vem toda essa questão da formação moral desde pequeno até a idade adulta. Eu me recordo que essa questão da fé inicia já no ventre da minha mãe, quando ela vai ao santuário de Xanxta, aqui em Porto Alegre, na Zona Sul, me consagrar a Nossa Senhora, né? Era uma gravidez difícil e ela, desde esse momento, então, consagra o seu filho caçula, que não era esperado, a Nossa Senhora. E certamente Nossa Senhora acompanhou esse parto, que não foi fácil, e desde pequeno essa questão da devoção mariana foi forte, porque além do carinho materno da minha mãe, eu aprendi muito essa questão da devoção mariana. Então, isso depois, com o início da caminhada vocacional, foi forte também. Como é importante, né, que os pais levem os filhos para a igreja. Às vezes eles ficam receosos, o filho não vai se comportar,
vai fazer bagunça. Como é importante isso, né? Os pais terem essa decisão de levar os filhos para a igreja, né? Sim, e eu não era uma criança fácil, né? Eu perturbava bastante assim a missa inteira, e meus pais foram heróis, porque mesmo assim eles mantiveram sempre me levando na missa, e souberam entender, né, que isso passaria. Logo num primeiro momento, os meus pais, que eram bem envolvidos na comunidade, os amigos diziam: quem sabe bota ele de coroinha para ver se ele fica mais calmo. Eu não queria, depois com o tempo eu aceitei. Mas essa perseverança que os pais precisam ter, insistir na questão da fé com os filhos, eu sempre comparo como a questão dos remédios. Às vezes o filho pode não querer tomar um determinado remédio, mas o pai sabe o que é bom para o filho. Por que na questão da fé também a gente não age assim? O pai sabe que aquilo é bom para o filho, então ele precisa insistir enquanto o filho é pequeno para que ele possa tomar esse caminho. E Lucas, caminhando, você chegou na etapa aí de discernir a vocação, adolescência. Como é que foi essa fase aí para ti? Na questão vocacional aparece por volta dos 11 anos. Morreu o Papa João Paulo II, na época a internet não era tão difundida, então a gente via muito TV e jornal. E era notícia a morte do Papa João Paulo II, então aquilo me impactou bastante. Eu quis saber mais quem era o Papa e essa história de vida dele. E aos poucos eu fui criando um carinho muito grande por João Paulo II e vendo nele um exemplo de homem a ser seguido. Então, aos poucos começa a despertar em mim a questão vocacional. Se João Paulo II se doou tanto por essa igreja, que os meus pais há tanto tempo incentivam a minha caminhada, por que eu também não me desafiar nessa caminhada e seguir os passos desse que eu já considerava um santo, né? São João Paulo II, que veio ser canonizado depois. Antes de você ingressar no seminário, você teve a chance de experienciar a caminhada com os jesuítas, né? Como é que foi essa experiência? Foi muito boa a experiência, porque eu fiz essa transição entre diocese e jesuítas na minha questão de discernimento. Eu, apesar de já sentir o chamado para a vida ordenada, ainda ficava em dúvidas, porque a igreja oferece um leque de opções para a gente abraçar. Então eu queria conhecer as ordens religiosas. E aconteceu em 2007 o Fórum da Igreja Católica do Rio Grande do Sul, aqui na PUC, em Porto Alegre, e lá tinha várias tendas vocacionais, e uma delas era dos jesuítas. Então eu recebi um folderzinho de Santo Inácio, eu tenho guardado até hoje, e resolvi escrever. Na época a gente escrevia carta ainda, escrevi uma carta para o promotor vocacional, ele me respondeu, eu comecei a fazer acompanhamento com eles e me encantei muito pela questão da espiritualidade dos jesuítas, a questão dos exercícios espirituais, a vida de Santo Inácio, eles que praticamente fundaram o nosso país, né, na questão da fé, foram os jesuítas, então isso me atraiu bastante. Então eu resolvi ingressar após a conclusão do ensino médio com eles para fazer essa experiência, e foi um momento de crescimento humano muito grande, porque eu fui com 17 anos, eu era mais jovem da turma, tinha um colega de 45, eu com 17, então eram dois extremos ali, mas os jesuítas investiram muito na questão da formação humana e cristã. O quanto eu tenho hoje de pessoa humana e cristão, eu devo à companhia de Jesus. Nós estamos há pouco mais de um mês da tua ordenação diaconal. Como é que está o coração? Como é que está a expectativa para esse momento da tua vida? É muito grande, porque várias vezes me vêm os pensamentos de como tudo começou. Como lá em 2005, quando eu brincava de missa em casa e lia sobre João Paulo II, encantado. Agora é o momento não de um fim de percurso, mas a gente sempre diz entre o chamado e a missão ao tempo de formação. É o momento de concluir o período inicial de formação. Então a missão está às portas. A gente tem uma expectativa enorme de trabalhar pelo reino, o que nós já experienciamos também nas nossas pastorais, quando nós vamos morar na paróquia. Eu estou lá em Arroio dos Ratos. De certa forma, a ordenação vocacional, a ordenação diaconal é a coroação de uma etapa da caminhada, não a reta final, mas o início, o ponto de partida da grande missão para a qual eu lá com 11 anos fui chamado por Jesus. Então, certamente a gente está com bastante expectativa, com o coração repleto de alegria e de gratidão a Deus, porque apesar de todas as nossas misérias, Deus olha com misericórdia e nos escolhe.
agora eu queria que tu deixasse aí um convite para quem está nos acompanhando pelo vídeo para a tua ordenação diaconal. Então, com alegria, eu quero convidar a todos vocês para participarem da nossa ordenação diaconal, que não é uma festa nossa, não é uma festa dos 4 ordenandos, mas é uma festa da igreja, da nossa igreja de Porto Alegre. Então, participe no dia 25 de novembro, às 8 horas da noite, aqui na Catedral Metropolitana de Porto Alegre, a ordenação diaconal e a abertura do 3º ano vocacional nacional em nível diocesano. Participe e desde já reze por nós. E não saia daí, continue conosco, nós vamos dar uma pausa rápida e quando voltarmos, nós vamos conversar com o seminarista Rodrigo Rubi. Estamos de volta na terceira parte do nosso especial sobre a ordenação diaconal 2022. 4 seminaristas da Arquidiocese serão ordenados no dia 25 de novembro, às 8 da noite, na Catedral Metropolitana. E agora está conosco o seminarista Rodrigo Rubi. Rodrigo, obrigado pela tua presença. E eu queria que tu começasse falando um pouco para nós sobre a tua infância, a tua adolescência. E eu sei que os teus padrinhos de batismo tiveram um papel fundamental na tua caminhada. Eu queria que tu contasse um pouco essa parte para nós. Agradecer, Marcos, pela oportunidade de poder se dirigir a toda a Arquidiocese, nesse momento em que nós também falamos às famílias, aos nossos jovens e a todo o nosso povo, especialmente, e tocando nessa questão da história vocacional, os padrinhos de batismo, eles realmente me abriram as portas da fé, a porta da vida da igreja e da comunidade. Mesmo que ao longo da minha caminhada eu não tivesse muito a presença da família no sentido de participar comigo na igreja, eu contei com essa iniciativa dos meus padrinhos, que foram também sempre uma referência para mim. Eu, ao olhar para a minha história, penso que o grande dom que ganhei de Deus é a vida. E depois, em segundo lugar, um grande presente que ganhei, o maior que ganhei, foi o batismo, o dom da fé católica. Interessante que foi no tempo de formação, ao longo também dos retiros, do reencontro com a nossa história pessoal, que eu fui me dar conta disso, da importância do batismo na minha caminhada, na minha história. Então eu sou muito grato aos padrinhos de batismo. Meu padrinho me acompanha ainda bastante e a minha madrinha já intercede por nós do céu, já é falecida. E Rodrigo, agora dando um pulo para a tua adolescência, como é que se deu o início do teu pensamento, assim, vocação sacerdotal? Como é que foi essa decisão, esse processo? Sempre tive muito apreço pelas questões, assim, pelas atividades envolvidas na vida comunitária lá do bairro onde meus pais moram. Então sempre me envolvia muito com a escola e com a paróquia. E a partir do tempo em que também fiz experiência do CLJ, do curso de liderança juvenil, do retiro, ali foi um grande despertar e também amadurecimento para a necessidade de tomar uma decisão, de fazer uma opção. O medo veio porque, inclusive, o receio era ter que sair da comunidade, fazer a renúncia da comunidade. Mas depois também a gente entende que nós saímos de um lugar, do meio do povo, e depois retornamos para o povo, porque é a ele que vamos servir. E ali, então, quando eu tinha 16 anos, em 2012, então há 10 anos atrás, eu fiz o CLJ1 e lembro que ali tinha a frase do Evangelho de João: se o grão de trigo não morrer, caído em terra fica só, mas se morrer dentro da terra, dará frutos abundantes. E penso que assim também é agora a preparação para a ordenação, esse morrer para si mesmo, para a doação total e entrega da vida. Então o CLJ é um marco ali. E depois todo o movimento também da Jornada Mundial da Juventude de 2013, isso também me marcou muito.
e a companhia também de amigos, e nesse percurso também muito quem me acompanhou, que fez comigo, foi o hoje Padre Charles. Nós estivemos juntos ali nesse período. Vocês que são da mesma comunidade, vamos citar aqui, né, o Santuário São Cristóvão, no bairro Igara, em Canoas, certamente uma alegria para aquele povo ali que viu o Padre Charles ser ordenado em junho de 2022 e agora tu com a ordenação diaconal, né, Rodrigo? Isso faz com que na comunidade também crie uma grande expectativa e vê também a força e o poder da oração. Ainda no mês de setembro, nós celebramos uma missa pelo descanso eterno do Padre Santo Lorenzato, que foi nosso pároco há 33 anos, e o povo recordava que quando foi criada a oração pelas vocações, Jesus Mestre Divino, ele pediu que se colocasse na ponta dos bancos e insistiu com o povo que se rezasse a oração pelas vocações, e manifestando também a importância dela. Então hoje também a comunidade diz que está colhendo, depois de muitos anos, os frutos dessa oração. E Rodrigo, agora chegando a hora da ordenação diaconal, como é que está a expectativa, como é que está o teu coração? Nosso desafio sempre é manter o foco, porque as atividades em torno da preparação são muitas, mas o desejo e a vontade de, como diz o nosso lema, ser feliz, sereis felizes por servir, permanece muito forte em meu coração. Muitas vezes assim também a gente assistindo vídeos de outros tempos, e preparando também, seja através dos textos litúrgicos, das músicas, das orações, do rito de ordenação, faz com que crie uma expectativa muito grande em meu coração. É o momento em que agora vou dar o meu sim e pensar que esse sim vai ser confirmado pela Igreja. A Igreja de Cristo vai confirmar o nosso sim que estamos dando para o mundo de hoje. Agora, Rodrigo, eu queria que tu deixasse o convite aí para quem está nos acompanhando no vídeo para a ordenação tua e dos teus colegas. Dia 25 de novembro, então às 20 horas, na Catedral Metropolitana, na Arquidiocese, vai marcar também a abertura do Ano Vocacional Nacional. Então, venha celebrar conosco, A vocação diz respeito a toda a Igreja. E escolhemos essa data porque nada melhor do que abrir um ano vocacional celebrando o dom também da vida de 4 jovens, Danton, Darlan, Lucas e eu, Rodrigo, que estaremos sendo ordenados diáconos. Então, como Igreja Arquidiocesana, venha conosco celebrar, rezar juntos esse momento muito especial. Rodrigo, muito obrigado pela tua vinda aqui na Cúria para conversar conosco, para partilhar com quem está nos acompanhando um pouco da tua caminhada. E você deve estar se perguntando, mas não são 4? Sim, são 4 seminaristas. O seminarista Darlan Schwab ainda está na Diocese de Xingu Altamira, onde ele realizou seu ano pastoral, e nós vamos em breve conversar com ele também, vamos pegar uma palavrinha dele, vamos saber como ele está se sentindo antes dessa ordenação. Acompanhe as nossas redes sociais, que em breve também nós vamos entrevistá-lo e publicarmos aqui também no YouTube e nas demais plataformas. Até lá!